Bem-vindos ao Jornal 6 novamente. Hoje, em nosso 1, 2, 3, vamos falar sobre o mundo no pós-muro e a globalização, a presença da mídia no esporte e o esporte na sociedade no dia a dia. Vamos começar com a Karine, que tem toda a informação do mundo pós-muro desde a Alemanha. Vamos aí. Oi galera, tudo bem? Vou contar para vocês um pouquinho da história do esporte depois da queda do muro. Mas antes eu gostaria de contar para vocês também o porquê desse muro e qual que é a história. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida em duas partes, a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Na Europa Ocidental ficou os países dos Estados Unidos, Inglaterra e a França. E dentro disso também foi dividida a Alemanha, o Muro de Berlim, porque a capital de Berlim ficou dividida entre a parte ocidental, oriental e a parte ocidental. Então foi construído o Muro de Berlim. Por quê? As pessoas não podiam passar de um lado para o outro. E como não tinha o muro, as pessoas continuavam passando. E houve muita guerra fria nesse momento. E esse muro foi construído em 1961. Porque impedia o pessoal de passar de um lado para o outro. E as famílias foram divididas, ficaram pais para um lado, filhos do outro, parentes de um lado, parentes para o outro. E muito sofrimento houve aqui, nesse lado. Porque ninguém poderia passar. Mas a tecnologia ainda estava avançada nesse momento. Por quê? No muro tinha cerca elétrica, tinha filmadora, tinha os cães, caçadores que ficavam expostos também, para que se alguém passasse, eles atacavam. E tinha a polícia, a parte militar, que também impediam as pessoas de passar por nada. Nesse momento o esporte ficou meio inquieto, afastado, porque havia muito sofrimento. Há certo tempo, o que aconteceu? A Alemanha Ocidental começou a evoluir e a desenvolver, porque vendiam e compravam, e a tecnologia cada vez mais avançando, com televisões, com geladeiras, e o pessoal podendo comprar tudo isso. A Alemanha Oriental começou a perceber que elas ficaram para trás. E com a comercialização e essa globalização, o que aconteceu? Foi decidido, então, destruir o Muro de Berlim, colocar ele abaixo. Foi aí, então, que houve a queda do Muro de Berlim, em 1989. Obrigado, Karine, pela informação. Sabemos que com a chegada da tecnologia e da globalização representou o fim do Muro de Berlim. Mas, como foi este processo? Vamos assistir um curta-metragem sobre isso. Como que foi o envolvimento do esporte após a queda do Muro de Berlim? Como vimos, em 1989 houve a queda do muro. Houve, então, o fim do período de tensão e teve muita mudança na ordem mundial e muita mudança também no esporte. Pois o esporte foi dominado pelos países orientais, principalmente pela União Soviética e a República Democrática Alemã, que conquistaram muitas medalhas nos Jogos Olímpicos. O esporte desde então foi visto como uma forma de mostrar ao mundo suas conquistas e estados de cada país. Com a globalização, todos puderam praticar o esporte. Então houve um esporte para todos. Houve também o esporte como lazer, o esporte competitivo, o esporte dos profissionais. Também foi uma forma maior
também por grandes parcelas financeiras, uma movimentação mundial. Nesse contexto globalizador, nasce também um interesse pela mídia, pois todos queriam anunciar como que era o esporte na época, e a mídia foi desenvolvendo os fatos e tornando o esporte cada vez mais visto por todos e uma forma também de valor comercial. Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a globalização, tecnologia e influência da mídia no cenário da Guerra Fria. Então primeiro vamos entender o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos de 1945, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Os Estados Unidos tinham uma ideologia capitalista e a União Soviética tinha uma ideologia socialista. E eles tentavam implantar isso em outros países. E aí o que aconteceu? O mundo começou a ficar dividido. Como os historiadores chamam de mundo bipolar. O mundo se dividiu entre bloco capitalista e bloco comunista. Em 1945 foi estabelecido o Acordo de Potsdam, que dividia a Alemanha em 4 zonas. Zona britânica, zona francesa, zona americana e zona soviética. Só que aí sobrava a capital, Berlim. E aí, como eles não sabiam o que fazer com Berlim, eles dividiram Berlim em 2 partes por meio de um muro, o famoso Muro de Berlim, que dividia em metade capitalista e metade socialista. O Muro de Berlim tinha 156 km de extensão, 300 torres militares de observação, além de ser protegido por cães e cercas elétricas e fossas para dificultar a passagem. Além de separar o espaço, o Muro de Berlim causou uma separação violenta de pessoas, famílias, amigos, enfim, e a galera não ficou feliz com isso. Então, quase 3 décadas depois, eles foram lá com seus martelinhos e tentaram destruir o muro. Só que ele só foi derrubado oficialmente em 1990, mais especificamente em junho. Durante esse contexto da Guerra Fria, ocorreu também a corrida armamentista, que foi uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, para ver quem tinha uma indústria bélica mais desenvolvida e preparada do que o seu oponente. Porém, o desenvolvimento dessa tecnologia não tinha intenção nenhuma de causar realmente um ataque, era só para causar medo. A partir desse desenvolvimento tecnológico, também surgiu a chamada corrida espacial. Teve início quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial do planeta ao espaço, o Sputnik. E aí, obviamente, os Estados Unidos ficaram mordidos e criaram a NASA, que 4 anos depois levariam o primeiro homem estadunidense ao espaço. Com o desenvolvimento da tecnologia, também surgiram novos elementos de comunicação, rádio, TV, jornal, etc. E esses países começaram a perceber o poder persuasivo que a mídia tinha na cabeça das pessoas. Então, dessa maneira, eles passaram a manipular o pensamento do público através das propagandas. E a gente pode citar como exemplo disso o filme Rocky IV, que acontece uma luta entre o Rocky Balboa e o Ivan Drago, que é russo. E no decorrer do filme a gente pode observar várias cenas que retratam a rivalidade das nações. E no final, como o filme é dos Estados Unidos, Rocky vence a luta representando a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Outro exemplo dessa maneira de manipular o pensamento do público através das propagandas é o próprio Hulk, que conta a história do cientista Bruce Banner, que se tornou o Hulk ao tentar salvar um adolescente que invadiu o local onde ele testava pela primeira vez a bomba Gama. Essa bomba foi detonada propositalmente por seu assistente, que era um espião iugoslavo disfarçado. E o cientista, ao invés de morrer, descobre que os raios alteram a química de seu corpo, que o que faz quando ele enfurece, é humilhado ou entra em pânico, se transformar num brutamontes capaz de levantar toneladas. Através disso, seus criadores pretenderam transmitir uma lição de moral, que o cientista é vítima de uma arma que ele mesmo projetou. Do ponto de vista esportivo, é interessante a gente perceber como o esporte perdeu a função de apaziguar, como aconteceu na Grécia Antiga, nas outras Olimpíadas da Era Antiga, e durante a Guerra Fria ganhou essa característica de dominação e demonstração de poder.
como aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou, que os Estados Unidos organizou um boicote e fez com que vários países não participassem dessa Olimpíada. E a gente pode ver pela imagem que o seu mascote, o ursinho Misha, primeiramente estava feliz na abertura dos jogos e depois ele chora ao ver que grande parte dos países não participaram justamente por causa desse contexto de guerra. Obrigado, Raíssa e Karen, pela reportagem. Hoje em dia, o esporte está tornando-se um movimento que envolve todo mundo e muitos setores da sociedade. Hoje, no nosso Jornal 6, vamos falar como uma experta sobre o tema. Oi, Ana, muito obrigado por seu tempo e pela colaboração. O esporte tem grande potencial de socializar indivíduos, independente de gênero, classe, entre outras diferenças. A inclusão social que ele proporciona também é muito grande na parte de prevenção e retirada de pessoas das drogas e das criminalizações. O esporte ele também tem uma influência muito grande na saúde, na prevenção de doenças, como diabetes, doenças cardíacas e a obesidade. E além de ter uma atenção muito grande da medicina na intenção de deixar o esporte melhor para seus atletas. Mas a gente ainda tem, atualmente, um mau incentivo do poder público. No ano de 2017, foram cortados 87% da verba do Bolsa Atleta, que é um benefício utilizado pelos atletas para adquirir seus materiais, tanto quanto para viajar e poder competir. Além dessa falta da bolsa, ainda temos a falta de incentivo na parte de estrutura, onde muitas cidades, muitos bairros não têm uma estrutura adequada para a prática de esporte. Muitas vezes o piso não é adequado, a quadra não é adequada, ela não tem proteção. Apesar desses problemas, é necessária a prática do esporte, pois vivemos uma vida muito corrida, em que damos muito valor à internet, ao trabalho e à escola, muitas vezes não usando o tempo livre que temos para o lazer, para uma prática de esporte que acaba se tornando muito